A paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz a todos. Estamos trazendo aqui um resumo dos estudos que estão acontecendo nas segunda-feiras aqui na Igreja Batista Filho de Sião, em Salvador, de forma presencial. E alguns irmãos, por morarem em outras cidades e terem disponibilidade às vezes à noite, nós estamos trazendo aqui um resumo do que tem sido discutido dentro dos estudos presenciais, amém? Então, em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, 2 e 3 vai falar sobre a criação do universo e do homem. E no primeiro capítulo de Gênesis, logo no início, vai dizer: criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Existe uma função do Espírito Santo de Deus, a qual muitas pessoas elas não levam em consideração. O Espírito Santo de Deus está desde a criação do mundo. E você para se perguntar o que o Espírito, o próprio Espírito de Deus, está fazendo sobre a face das águas? Se o Qual é a função do Espírito Santo em nós? Qual é a função do Espírito Santo ali na criação da terra, né? Isso nos evidencia que o Espírito Santo de Deus é uma força criadora, ele é o próprio Deus, ele sabe do projeto do mundo. E o que que ele está ali? O que que ele está fazendo? Então, uma das provocações do estudo e uma das conclusões é: o Espírito Santo de Deus, como Deus, sendo onisciente como Deus, sendo ele Deus, está pairando sobre a face das águas, olhando o projeto que havia de ser feito ali. E esse projeto que havia de ser feito havia um propósito para o qual ele seria realizado, que era para receber a sua obra-prima, a sua obra de paixão, a sua obra magna, que é o homem. Então o Espírito de Deus está ali como um pai, né, que está projetando o berço para o seu filho, com muito amor, com muito carinho, com muita delicadeza, né. A gente está falando de um Deus que é atemporal, um Deus que é soberano, um Deus que tem todo o poder, porém esse Deus ele vai e faz o mundo em 6 dias. Esse próprio Deus, faz as coisas no mundo com detalhes, com perfeição. Basta você olhar toda a terra e tudo que há nela e é tudo extremamente perfeito, né. Então, o Espírito Santo de Deus, ele age como essa força que nos compreende, como esse que nos discerne, que nos comunica a Deus, que pega as nossas dores e leva a Deus. O Espírito Santo, ele tem essa compreensão, ele conhece a gente por completo, por dentro, por fora. O Espírito Santo, ele está desde a fundação do mundo ali, sendo o agente ativo, né, na criação do mundo, né. Ele já estava ali olhando a terra, ele já sabia também da relação que o homem teria com as águas, porque através das águas o homem, o povo de Deus é salvo do Egito, através das águas, nós somos salvos, né, através do batismo nós no se libertamos do pecado e somos salvos, né. Então, e a água é a coisa mais vital, né, da nossa vida. E quem duvida é só deixar de tomar um pouquinho de água durante aí uns 3 meses e vamos ver se continua com vida. Então o Espírito Santo de Deus está ali como força criadora, né, como alguém que está realizando um projeto, alguém que está ali colocando o seu sentimento, né, alguém que está ali colocando forças e sonhando, né. Isso trazendo numa concepção humana de como você estaria fazendo a sua casa. E o que que acontece? Após a criação, Deus vê a terra sem forma e vazia, começa a primeira criação, né, que Deus vai criar ali em Gênesis 2, né, 3 e 4. Haja luz e houve luz, e viu Deus que era boa luz e fez separação. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite, e foi tarde de manhã o primeiro dia. Então, aqui começa também as contagens dos tempos, né, a contagem de dias. E aí vai para você uma provocação. Você acredita que o seu tempo é o mesmo que o tempo de Deus? Você acredita que Deus vai se limitar ao tempo humano? Você acredita que, por exemplo, as pessoas falando: "Ah, o Apocalipse, a minha mãe já diz isso há anos, a minha avó já diz isso há anos e o Apocalipse não acontece".
Você acredita que o tempo de sua avó, o seu tempo, a concepção de tempo do ser humano é a mesma concepção de tempo de Deus? Deus, ele cria o tempo. Deus, ele faz o tempo. O tempo, ele não está acima de Deus, mas ele está submisso a Deus. Deus, ele governa o tempo. Deus, ele deu início ao tempo. Ele está antes do tempo. Deus, ele não está dentro do tempo. Nós, seres humanos, estamos dentro do tempo. O tempo foi criado antes de nós por Deus. Então, por isso que o tempo para nós, né, é, é, é regente, né? O tempo, tem pessoas que dizem, né, o tempo é o senhor de todas as coisas, enfim, é, um ditado doido aí. Mas olha como nós somos, é criado o tempo e nós somos criados posterior ao tempo, né? E antes de nós começa a contagem dos tempos. Antes de nós ser feito, né? Já foi feito ali, já passou 5 dias e fomos criados como seres viventes, sendo, né, ali subordinados ao tempo. O tempo, ele não é criado inicialmente para trazer velhice e morte ao homem, de forma alguma. O tempo, ele se torna corrosivo ao homem, né? Trazendo velhice após o pecado. O pecado é o que faz acontecer com o homem, né? Todos esses processos de velhice, de morte, de deteriorização, né? Mas inicialmente não era essa a função do tempo, né? Apenas para a contagem de dias e organização do homem para com o mundo, para com a terra enfim. Então, após a criação do tempo, né? Deus vai falar sobre todas as outras criações, sobre tudo que ele faz, a separação de terras, a questão das ervas, e foi tarde de manhã, enfim, entre outras coisas, a criação dos seres viventes, né? E Deus produz a terra, alma vivente, conforme a sua espécie, gados, répteis, feras, enfim, começa as criações dos animais, de todos os répteis. E posterior a isso, Deus vai começar a criação do homem. Então, no capítulo 2 vai dizer: Assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo toda a sua obra, descansou no sétimo dia toda a sua obra. E aí Deus vai agora partir para a formação, né? O relato vai dizer que existe a formação do Jardim do Éden. Estas são as origens do céu, de da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava. Ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus um homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego da vida. E o homem foi feito ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E a saía do rio do Éden para o regar o jardim, e dali se dividia, se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que está rodeando a terra de Ávila, e entre outros rios. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar, o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. O interessante aqui é que não havia chovido sobre a terra, e o próprio Deus faz as árvores brotar, e faz ali o jardim do Éden, e tira o homem da terra e o coloca dentro do jardim do Éden. Logo você vai ter uma concepção de que o Éden, ele está além de uma concepção humana, ele está além do dessa terra a qual compreendemos como humanos. Então Deus pega um homem, tira dessa terra e coloca ele no Éden. O Éden também conhecido como Jardim de Deus, né? E ali
o Senhor dá ao homem todas as regalias, né, de um ser perfeito. O homem até então era um ser perfeito. O homem não tinha uma natureza pecaminosa, o homem não tendia ao pecado, o homem ele tinha o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é tudo aquilo que não é tendencioso. O homem existia poderia existir nele a vontade genuína de buscar a Deus, né? De uma forma espontânea, a sua carne tendenciava as coisas boas, poderia tendenciar a querer buscar a Deus. Mas devido ao pecado, nós não tendenciamos a buscar a Deus nem as coisas que são do céu. Nós lutamos para poder ter essas coisas. Mas o homem perfeito, o qual foi feito Adão, né, sem pecado e com livre-arbítrio, ele não tinha tendência, né, do pecado, ele não tinha tendência, ele não tinha predisposição para pecar. A carne dele não clamava por pecado ou por necessidades carnais, assim como entendemos como pecado, entende? Então ele foi feito perfeito, foi colocado ali no jardim do Éden, e o Senhor diz a ele quais são o delimitador, né? Pode parecer assim, Michael, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele coloca isso lá? Porque o homem tem livre-arbítrio. O homem, ele pode escolher. Ele não estava tendencioso ao pecado. Uma coisa é você imaginar com a sua mente de hoje, tendenciosa ao pecado, olhar uma tentação e falar, cara, o cara não poderia pecar, ou o cara poderia pecar. Hoje, a sua concepção, logicamente, você vai falar, é loucura colocar um negócio desse. Mas eu estou te falando que a necessidade que você tem hoje, carnal, é uma necessidade pós-queda do homem. O primeiro homem não tinha esse desejo. O primeiro homem não tinha essa vontade. O primeiro homem não tinha essa predisposição ao pecado. Isso acontece posterior à queda do homem. O homem primeiro era livre, 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 livre de toda e de qualquer influência do pecado. Então ele escolheu livremente e não foi tendencioso, entende? É como, por exemplo, eu pegar uma criança e colocar ela entre eu e a mãe e falar, escolha. Ela vai escolher a mãe. Ela está tendenciosa porque ela sabe quem é a mãe, ela gosta da mãe, ela ama a mãe, né? E existe um laço. Mas se eu pegar dois estranhos e colocar essa criança no meio e falar, escolha, ela não vai tendenciar. Se ela tendenciar, pode ser pelo aspecto de que uma pessoa parece com a mãe ou parece com o pai, mas naturalmente ela não vai ter uma tendência a falar, vou escolher esse aqui, vou escolher aquele. Não. Enfim, é um pouco dessa analogia que eu quero trazer, entende? Então, o homem original, o primeiro homem não teve essa tendência.